Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, o nosso estudo da palavra, né? Hoje vamos cantar o Magnífica e depois vamos para a palavra. Amém? A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito usam de alegria, meu Deus, meu Salvador, porque olhou a humildade de sua serva, e agora e deravante me chamarão bem-aventurada. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia estende a todas as gerações. Sobre o que lhe teme, demonstrou o poder de seu braço, e dessobrou os soberbos, de pensamento dos orgulhosos, despôs o trono dos poderosos, exaltou os humildes. Ele concluiu os bens, os indigentes, reduziu o rico ao nada. Ele tornou a Isabel sob a tua proteção, lembrar de misericórdia, prometido nossos pais em a favor de Abraão, seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os católicos devem ter o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Amém? Depois a gente vai ter uma pequena catequese, né? As catequeses tudinho com o tratado da verdadeira devoção. Mas vamos lá. Hoje nós vamos meditar os Salmos. Abra aí na sua Bíblia Salmos 14 e 15. Salmos 14 e 15. E diz mais ou menos assim, ó. O meu Senhor, quem morará em vossa casa, e nos vos monte habitará. Todos, Senhor, quem morará em vossa casa, no vosso monte santo habitará. Aquele que caminha pecado e pratica a justiça, finalmente pensa a verdade, e o seu íntimo não solta a calúnia de sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa, no vosso monte santo habitará. Quem prejudicar o seu irmão e não cobre os insultos do seu vizinho, e quem não dá valor a algum homem ímpio, mas honra e que respeita ao Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa, no vosso monte santo habitará. Não empresta o seu dinheiro para usura, e nem de superinar contra os inocentes jamais inclinará, e quem viver assim, Senhor, quem morará em vossa casa, do vosso monte santo. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma oração. Quem vai morar na casa do Senhor com um coração rancoroso, um coração de mágoa, um coração que é cheio de orgulho e ingratidão? A gente precisa transformar o nosso coração com gratidão, sem orgulho, sem preocupação e sem ansiedade. Para que vós morar na casa do Senhor, precisamos evangelizar para quem precisa. Ir para os hospitais, nos presídios, e entre outros cantos que eu não posso dizer, mas que o Senhor sabe, que vai habitar em vossa casa. Sair do nosso comodismo, sair dessas paredes e ir além,
cantar, louvar, tocar, cantar, fazer a fusão do Espírito Santo. É fazer valer cada segundo daquela vida para o Senhor. Mudar aquele pensamento rancoroso dessas pessoas. E fazer brotar o amor. Fazer brotar a esperança. Não é só o dentro da igreja não precisa de oração. Precisa. Aí que precisa de oração para que eles não caiam na tentação. Muitas vezes o inimigo sabe a fraqueza do ser humano e ajuda para que ele caia na tentação. Nós que estamos dentro da igreja é fácil de cair sem a oração de vocês nos sustentar. Nós que estamos ali no altar é porque Deus escolhe a cada um, mas nós precisamos de oração. Quem disse que não? Quem disse que reinar do reino de Deus é fácil? Imagina morar no céu. Quem disse que é fácil? É difícil, meus queridos irmãos. Fazer cada segundo na nossa vida evangelizar para Deus. E para mim, está sendo uma melhor coisa que eu posso fazer. É adorar cada vez mais a Deus. É fazer cada segundo o que eu tenho para Deus. Para evangelizar. Para isso que para vir para este mundo, para isso que eu nasci. Para evangelizar. Para isso que Deus me escolheu. Para evangelizar. Deus me escolheu para servir o altar com esse pensamento. Se eu hoje sou feliz, porque eu tenho dado cada segundo, cada milésimo para Deus. É cansativo? É. Mas quem disse que servir de Jesus é fácil? É difícil. O caminho é árduo. O caminho é ardiloso. Muitas pessoas querem que a gente tenha a nossa queda. O nosso vacilo. Para que eu vim com 4 pedras na mão para tu atacar. Mas Deus, ele fala para nós o quê? Não tenha medo? Não tenha medo. Vá. Segura da mão de Deus e vai. Deus é maravilhoso. Deus usa a cada um de nós, que somos miserável pecador. Ele faça cada segundo da nossa vida ser inesquecível. Eu vou dizer uma. Eu estava num canto, determinada pastoral de evangelização, e Deus me deu uma visão que diz que eu era muito preocupado com a minha família. E de fato eu sou muito preocupado. E aí Deus, ele fala, calma, que eu estou no controle de tudo. Ou seja, ali a gente se larga ao Senhor. Ali um choro é de alívio, porque Deus está no controle de tudo. Se eu soubesse, Deus está no nosso barco, está no nosso lado para nos defender. Deus sabe o nosso coração. Deus sabe o que está passando na nossa mente. Deus sabe o que está passando aqui. E ontem Deus, ele fez justamente o que eu estava precisando ouvir dele. Deus, ele usa outras pessoas, outros anjos na nossa vida para dizer que você não está sozinho. Você está com Deus e com o anjo da guarda para te defender. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, para finalizar, Deus, temos uma mãe para chamar de nossa. Temos uma advogada para te chamar de nossa mãe. E ela é muito justa para quem segue
E quem é devoto de Nossa Senhora sabe que Jesus é misericordioso para nós. O ato de amor, o sentimento de piedoso, dirigimos à Virgem Maria a oração ejaculatória. Eu me dou por vós e vos tomo todo o meu bem, a prática e virtude das cartas da Virgem Maria, ou seja, nós somos da Imaculada. Que Deus então nos ajude a caminhar na fé, a caminhar na esperança, pegar a nossa cruz e seguir Jesus, renunciar tudo que é distração do inimigo, para que a gente possa brotar no amor e na misericórdia de Deus. Eu tenho um convite antes de eu finalizar aqui o nosso momento da evangelização. Hoje, quinta-feira, dia da oração do Santíssimo, hoje tem missa e cura e libertação a São Miguel Arcanjo, às 19 horas, na matriz do Jardim Aeroporto. Você é o nosso convidado a celebrar conosco, a tirar coisas ruins, coisas malas, você de preocupação, ansiedade, depressão, tudo. Coloque na mão de Deus, que vai dar certo. São Miguel Arcanjo, defendemos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e celadas do demônio. Ordenha de Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da Melissa Celeste, pela virtude divina, expitai inferno a Satanás, todo espírito maligno que anda pelas almas. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira para todos. E salve Maria. Os médicos disseram: essa criança vai morrer, não tem jeito. A mãe, contrariando os médicos, tirou a criança do hospital, colocou a criança no trem com ela, viajou de trem para Pietrelcina com a criança recém-nascida, agonizante. No meio do caminho a criança morreu. A mulher escondeu o cadáver da criança dentro da mala. Uma mala de plástico dentro da qual qualquer criança teria morrido sufocada. Era impossível que aquela criança estivesse viva. Para não parar o trem e ter que levar para o necrotério, etc., ela escondeu o cadáver da criança dentro da mala, chegou até San Giovanni Rotondo, entrou na igreja onde Padre Pio estava saindo do confessionário naquele momento e estava na presença de um médico. Providencialmente havia um médico ali. A mulher vê o Padre Pio, tem uma crise histérica, começa a gritar, abre a mala e mostra o cadáver da pequena criança. Padre Pio toma o cadáver nas mãos, olha para a criança, chora e diz: "Ma guarda, é viva", e entrega a criança viva nas mãos da mãe. O médico que estava ali presente disse: era impossível que aquela criança estivesse viva. Eu vi a mãe tirar a criança de dentro da mala. Qualquer criança teria morrido sufocada. Que coisa! Quanto pecado, quanta voz do mundo no seu ouvido de homem casado. Desculpa este assunto, mas se eu não falar, a Rede Globo não vai falar. Homens que querem usar as suas mulheres com uma sexualidade pecaminosa, imunda, antinormal, antinatural. Isso é pecado. É um absurdo, às vezes, a mulher ter que ceder à sanha de taradice,
de um marido que perdeu o contato com o bom pastor, que não escuta mais o bom pastor, mas está na internet vendo prostitutas fazerem sexo e quer que a sua esposa faça o mesmo. Esse homem não é ovelha, ele é um cabrito, um pai de chiqueiro, imundo. Ou a mulher que, conversando com as amigas sobre fantasias, isso não é assunto de cristãos. A sexualidade do casal, a identidade do amor de um esposo e de uma esposa cristã, nunca sai dos 4 pontos de parede do quarto. O casal cristão não comenta as suas intimidades. Mulheres que ficam reunindo para conversar besteira, fantasias sexuais, vocês não estão escutando a voz de Deus. Vocês estão escutando a voz do mundo, da imoralidade, da brutalidade da imoralidade. Os jovens cristãos vivem o seu namoro de maneira cristã, respeitando a virgindade um do outro até o casamento. Os jovens pagãos, os cabritos, que não ouvem o bom pastor, esses ouvem a carne, a voz do mundo, a voz do pecado, a voz do demônio. Entra no pecado, mergulha na pocilga do pecado, vai descendo as escadarias orgulhosas do pecado, na escuridão da carne, e o diabo fala: mas faz isso. Não fique sexualmente só com uma pessoa. Fique com 2, com 3, faça sexo com pessoas do mesmo sexo. Faça tudo. Não, faça sexo também com animal, a bestialidade. Ah, mas você também pode fazer sexo com árvores. Você pode se tornar um pansexual. E aí depois não tem mais limite. Aí o diabo fala assim: suicida, você não tem jeito. O demônio usa o mundo para falar dentro de nós, e vai falando e levando a pessoa ao pecado, até chegar a um ponto que o diabo senta e dá uma gargalhada. Viu como foi fácil eu te trazer para mim? Viu como foi fácil? Eu tirei você dele. Aquele derrotado da cruz, que o diabo fala assim: isso é derrotado na cruz. Eu tirei você de lá, tirei você lá da igreja São José Operário, te trouxe para boate, te trouxe para o filme pornográfico, um namoro esquisito, para prostituição. Agora você já não é mais nada, você não tem nem como voltar. Suicida. Aí o besta vai e suicida. Quando a alma sai do corpo, ela encontra 2 realidades que falarão a mesma coisa: ou o rosto do diabo, ou o rosto de Cristo ressuscitado. Se a alma infeliz, que bebeu a lama suja do pecado pensando que era leite com chocolate adocicado, e quando intoxicado não teve mais jeito de voltar, suicidou, a alma sai do corpo, no mundo espiritual contempla uma escuridão e um rosto fedorento que amisca a enxofre, horroroso, pavoroso, terrível, terrificador, que dá uma gargalhada satânica e diz: és meu, venha comigo. E a alma que abandonou a Jesus, bom pastor, agora vai acompanhar em definitivo o diabo ao calabouço do inferno, onde
só existe a ira. E na descida para aquele ambiente, milhões de anjos decaídos, diabólicos, que zombam da alma, que abusa da alma. Um diabo fala: lembra, aquele dia foi eu que te tentei, te levei a ter sexo animal, aquele dia que eu te levei às drogas, foi eu. Nós te ganhamos, você agora é nosso, desce. Desce para a ira eterna contra Deus na escuridão profunda. No inferno não se contempla a luz. Mas a alma ovelha, a alma que caminhou no caminho de nosso Senhor, a alma que confessou seus pecados, que zelou dos outros, que cuidou, que praticou o bem, a justiça, a honestidade, que serviu a comunidade, que viveu a alegria, que carregou a cruz do câncer, o sofrimento na família, a pobreza, desemprego, tanta coisa, mas nunca apartou da cruz do bom pastor. Esta alma, meus irmãos, quando ela sai do corpo, ela mergulha numa luz e vê um rosto extremamente incandescente de amor, de luz e de santidade, o rosto de Jesus, que vai dizer a mesma coisa que o diabo diz, porque foi ao inferno: venha, és meu. E a alma não desce, ela sobe. No meio de coros de legiões angélicas a cantar cantos eternos, a suavidade do céu e da eternidade com Deus, e a alma contemplará o trono eterno do amor. E a alma se extasiará da alegria de poder adorar num amor que nunca se esgota, num amor dinâmico de eternidade, num fluir e refluir do rio da Santíssima Trindade, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, onde as almas encantadas com o eterno amor cantam os louvores eternos. Ao contrário de lá, onde a dinâmica é a dor, a dinâmica é o insulfo do ódio, da tristeza. Quem é que pode ser padrinho ou madrinha de batismo? Primeira coisa, a pessoa precisa ser crismada. Uma pessoa que não recebeu a crisma, ela não pode batizar ninguém. A crisma é a plenitude do batismo. A pessoa que recebe a crisma, ela é adulta na fé. Uma pessoa que não tem a crisma, como que ela vai batizar uma criança? Aí o casal que está olhando, não a fé, o casal olha o afeto. Ah, mas eu gosto tanto dele, mas eu gosto tanto dela, é meu irmão, é minha irmã. Tá bom, isso aí a gente entende. Mas a questão do batismo não é questão parental, é questão de fé. Então a pessoa precisa ser crismada. O padrinho e a madrinha de batismo precisam ser católicos praticantes. Espírita não pode ser padrinho de batismo. Evangélicos não pode ser padrinho de batismo. Pessoa que não vai à igreja, que não quer saber, que não pode ser padrinho de batismo. Os padrinhos precisam que tenham a fé para passar a fé para a criança. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. No momento do ofertório, ao invés de você ficar conversando e ir lá tomar água, a hora que o padre ergue a patena, você coloca ali a sua vitória. A hora que você vê que o padre está rezando, ele não reza no microfone, pode-se fazer, né? Vai estar rezando baixinho. Você diz: Senhor, eu coloco naquela patena. Patena é aquele pratinho dourado ou prata que o padre tem a hóstia magna, aquela hóstia maior para os fiéis verem. Ele reza ali. Você fala: Senhor, quero colocar naquela patena meu exame. Eu achei que eu estava com pedra nos rins, fiz o exame hoje, não estou. Obrigado, Senhor. Quero colocar naquela patena o namoro do meu filho. Está tão bem, está tão feliz. Quero colocar na patena o meu marido. Meu marido subiu na empresa, Jesus. Quero colocar essa alegria aí. Aí eu ganhei um cachorrinho, quero colocar
Ele alegrou nossa família. Na hora ali você coloca a vida. Você coloca o que você quer agradecer. O padre, ele vai descer a patena, ele vai colocar o vinho no cálice, ele coloca uma gotinha de água. O vinho naquela hora é Jesus, a gotinha de água somos nós, eu e você, é a nossa tristeza. Você coloca uma gota de água no vinho, eu quero ver quem tira aquela gota. Quando você coloca a sua tristeza em Jesus, Ele transforma isso. Último ponto, rapidinho, uma curiosidade. Vocês já perceberam que quando o padre parte a hóstia, ele pega um pequeno fragmento da hóstia e coloca dentro do cálice, né? Tem dois significados. Primeiro, quando Jesus morreu na cruz, todo o sangue de Jesus foi derramado. Houve uma separação entre o sangue e o corpo de Jesus. Então, quando o padre consagra o corpo e o sangue de Jesus separadamente, simboliza sacrifício. O corpo e o sangue se separam. Morte, sacrifício. Quando o padre coloca o corpo no sangue, simboliza a ressurreição de Jesus. Ali ele, volta a unir o corpo e o sangue e ele está ressuscitado. Segundo significado, a missa que o padre celebra, isso é muito importante. A missa que o padre celebra, ela deve estar ligada, unida à missa que o bispo celebra. Quem preside a Eucaristia na igreja por excelência é o bispo. Porque quando o bispo está presidindo a Eucaristia, ali está a plenitude do sacramento do sacerdócio. É o bispo quem preside a Eucaristia. E a missa que eu rezo é uma continuação da missa que o bispo reza. No começo da igreja, o bispo rezava a missa e ele tirava um pedaço da hóstia que ele consagrava e um diácono levava até as igrejas onde os padres estavam rezando a missa. E o padre pegava aquele pequeno pedaço da hóstia do bispo e punha dentro do seu cálice para dizer que a missa dele era uma continuação da missa do bispo. Então tem um significado de unidade com o meu bispo. O padre só é padre se ele está ligado ao bispo. Só é padre se ele está ligado ao bispo. Então tem esse sentido também de unidade com o bispo que preside a nossa diocese. Quando te criticarem, continue sendo luz. Quando falarem de você, continue sendo luz. Quando tentarem ofuscar o teu brilho, continue sendo luz. Eu nunca vi um inseto atacar uma lâmpada que está apagada. Então continue sendo luz. Sabe por que os insetos atacam luzes acesas? Porque o brilho incomoda. E sabe por que o brilho incomoda? Porque ele revela as sombras e mostra o que está escondido. Então não se deixe apagar. Essa luz é o meu espírito dentro de você. Satanás sabe que a sua vitória está próxima. Por isso manda seus enviados para que te tirem a paz e assim te façam sair do caminho. Mas mantenha o foco em mim, meu filho, pois no final, a luz sempre vence as trevas. E quem te humilhou, te desprezou e riu dos teus sonhos, verá a minha promessa se cumprir na sua vida e saberá que eu sou o teu Deus. Se você confia nessa palavra para a tua vida, digite nos comentários: eu sou luz.